Saudações, eu sou o William Moraes e este é um vídeo de relato, um relato bastante intenso, muito importante para mim e que eu pensei muito se eu compartilhava no canal, mas eu cheguei à conclusão que tudo que eu tenho a dizer sobre isso é importante, mesmo considerando as possibilidades, porque o meu receio maior em compartilhar isso é não ter certeza, não ter como afirmar que é isso ou aquilo. Seja como for, quaisquer considerações que eu tirar disso, eu acho que é válido para mais pessoas, em termos de aprendizado. Então, resolvi sim compartilhá-los, mas antes eu quero dar alguns recados também importantes, a começar pelos dragões que estão aqui e que são para o sorteio deste mês de novembro, referente ao mês de outubro e ao mês de setembro, já que o ganhador deste aqui não se manifestou. E são dragões gêmeos. Sim, aconteceu de eu fazer um evento no final de outubro e coloquei algumas esculturas lá que eu consegui levar. E vendeu tudo, exceto este aqui, que é um dragão que eu também pintei como este, porque esse aqui era para sorteio e eu gostei, achei bonito. Então fiz esse aqui. Mas acho que pelo preço vendeu todos os outros menos esse. E ele ficou para trás porque é um dragão que estava sendo vendido a R$ 200. Então a galera focou nos de R$ 100, R$ 50. R$ 100 é metade desse tamanho. R$ 50 é metade do de R$ 100. Mas os detalhes são completamente diferentes, vejam só. Esse aqui tem chifres brancos, os detalhes de peito também são diferentes, né? E eu ia até repintá-lo, mas pensei, as pessoas que vão ganhar são pessoas diferentes. Então, vejam só esse aqui, ó. Esse eu já tinha mostrado, né? Antes. E agora esse aqui. São pessoas diferentes, então eles nem cabem aqui, ó. Então não tem muito problema. Acho que vão ser dragões gêmeos mesmo este mês, porque isso facilita a minha vida, eu não ter que pintar de novo. E eu não vou sortear apenas os dragões, não. Eu vou manter aquele sorteio de bate-papo comigo, porque foi muito importante até para mim essa questão de estabelecer um contato mais humano, né, com pessoas do outro lado. Então vou sortear bate-papo comigo, até porque os dois que eu fiz foram excelentes, tanto com a Carol quanto o Silas. Outra coisa é que eu decidi fazer o sorteio deste dragão aqui neste mês, referente ao mês de outubro, e deste dragão aqui eu vou sorteá-lo também, mas eu vou sortear para pessoas que contribuíram no mês de setembro. Por quê? Porque é o mês que esse dragão corresponde. Porque não é todo mundo que colabora todos os meses. Então, eu vou manter assim pelo menos esse mês e eu vou pegar então duas listas. Vai ter uma lista do sorteio do dragão, esse dragão aqui do mês de setembro, que vai ser a mesma lista de antes, eu vou só refazer o sorteio, e vai ter a lista de sorteio deste dragão aqui. Aliás, deste dragão aqui, a lista está na descrição deste vídeo aqui. As pessoas perguntam, eu nem sei se eu contribuí esse mês ou mês passado por causa da correria, nem sei se eu estou concorrendo. Basta olhar
a lista embaixo e também seus comprovantes, né, de Pix. Caso você tenha contribuído, é até importante porque eu faço a conferência manualmente. Pode ser que eu deixe passar um ou outro. Vale a pena dar uma olhadinha. Eu achei mais justo assim refazer o sorteio deste aqui no mês de setembro, já que no mês de outubro o sorteado não pegou, não entrou em contato, e este aqui no mês referente ao mês de outubro, agora em novembro, com a lista aqui de baixo. Se por acaso acumular e esse dragão aqui não for reclamado de novo, aí eu faço um sorteio dele no mês que vem para quem estiver presente na live de sorteio, entenderam? Para não ficar acumulando demais e chegar um dia que vai ter mais dragões em tela aqui do que eu. E por que que acumula? Então, apenas 30% das pessoas que estão contribuindo com Pix está deixando ali um e-mail ou um telefone para contato. Isso referente a este mês. Mesmo eu falando e mesmo eu deixando isso escrito na descrição do vídeo aqui, como sugestão. Mas é claro que também tem pessoas que querem só contribuir, eu sei disso. Tem o Catarse, né, que é uma plataforma de apoio que muitas pessoas não reclamam os prêmios, apenas colaboram, tem essa opção. E algumas pessoas estão apenas colaborando. E tem também aquelas pessoas que elas assistem um vídeo e falam, ótimo, isso aqui foi válido para mim, eu vou colaborar com ele, e nem volta no canal mais, assistiu aquele vídeo e pronto, está grato e quer contribuir por causa daquele momento ali, e nem espera um retorno além do vídeo para isso. Então pode acontecer sim de a pessoa não reclamar intencionalmente, até para deixar para outras pessoas. Não é todo mundo que todo mês contribui com um valor lá. E quanto a isso também, eu estou observando porque acho que no fim do ano, ou pelo menos quando o canal fizer um ano, eu devo dar um prêmio especial para as pessoas, ou um sorteio especial para as pessoas que colaboraram todos os meses, ou quem colaborou mais em quantidade de meses, tanto quanto em valor. Eu não quero colocar isso como uma competição, já que não vou parar esses sorteios, né, que são frequentes, mas eu não consigo não considerar a possibilidade de fazer um sorteio especial ou dar um prêmio especial para pessoas que realmente estão se empenhando em me ajudar a manter esse projeto. E eu conversei com a Carol e com o Silas, e o Silas, ele tem... Qual era o nome mesmo? Agora eu esqueci. Espera aí que eu vou dar uma olhadinha, porque ele tem uma plataforma é uma loja virtual, né? Onde ele vende a arte dele, que são essas artes aqui, ó, são artes em MDF com LEDs, né? Parece que tem um interruptor ali do lado para você acender. É a Decordelli. E eu resolvi dar uma força para ele nessa questão de divulgação, né, do trabalho dele, com essa abertura aqui, já que ele foi sorteado para o bate-papo, que foi bastante interessante, e tem coisas extremamente delicadas e bonitas, como eu achei maravilhoso essa borboleta, e é claro, eu sou suspeito para falar, então tem esse timão aqui, né, de navio, que também é bem bacana, mas dê uma olhadinha lá, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo, para quem tiver interesse dar uma olhadinha lá e quem sabe decorar o quarto, né, da criança ou o próprio quarto com uma arte dessa. Então, dito isso, vou ler e vou comentar um relato que, de fato, é muito delicado para mim, e mesmo assim eu resolvi compartilhar porque pode ajudar as pessoas a entenderem mais ou menos como funciona o mundo extrafísico. E é um relato que aconteceu no dia 2/11 de 2022, ou seja, no dia de finados, o dia dos mortos, né?
e não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu estive bastante tempo, são 7 páginas aqui de relato, não vai ser curto, definitivamente não vai ser, mas eu acho que é importante e não sei se tem a ver com a data, em termos de acesso ou não. Mas uma coisa é fato, eu não vou, eu acho até que não vou colocar a minutagem aqui dos temas abordados dentro dessa experiência, porque eu acho que ela é importante ser vista por completo. Não quero induzir alguém a pular etapas para entender melhor. Pode ser que eu mude de ideia na hora de editar, mas eu não pretendo fazer isso. É um relato que aconteceu, então, no dia 2 de novembro de 2022. Hoje é sexta-feira e esse relato vai ao ar no sábado de manhã. Então vamos lá. Eu não estava lúcido. Estava de visita na casa de uma amiga que mora em São Paulo e lá vivenciei algumas cenas, incluindo uma com a minha mãe, num sofá da casa, né? E não me dei conta de estar fora do corpo, provavelmente não era a minha mãe, era uma cena aparentemente muito montada, mas eu não percebi. Em determinado momento, eu saí do apartamento e quando estava voltando, porque realmente é como se eu estivesse lá, tempo correndo, assim. Eu voltei para o apartamento e encontrei um dos amigos da minha amiga, que eu não conhecia antes, mas já estava ciente de quem era ali naquela realidade. Ele estava saindo do apartamento, mas eu acabei indo com ele, porque ele me convidou para segui-lo, e como eu estava livre, passeando na minha cabeça, eu aceitei ir com ele onde ele estava indo. Foi um convite casual, ele perguntou e eu falei, ok, vamos lá. Mas quando passamos para o corredor, para sair do apartamento, acessando o corredor, vimos 2 caras ameaçadores. O camarada atrás de mim, que era o amigo da minha amiga, se assustou e foi então que eu entendi que eu estava fora do corpo, naquela situação. Os 2 caras acusavam o camarada atrás de mim de roubo da ideia de um programa de computador e eu intermediei um pouco a conversa, dizendo que ia me situar ali, conversar com um moço que estava aterrorizado. Eu passei com ele e falei para irmos para um lugar mais aberto. A verdade é que eu pedi um tempo para esses 2, para que deixassem a gente passar, que eu ia conversar com esse homem para entender o que tinha acontecido e ver alguma solução possível. Então ele passou atrás de mim com receio desses 2, eu fiquei como escudo assim. E já estava ciente de estar fora do corpo, mas eu queria me situar melhor da situação, ver se era para isso que eu estava ali. Então passei com ele para irmos para um lugar mais aberto, para ele se sentir melhor. Eu acabei indo com ele, mas eu não abri a porta para atravessarmos. Eu o puxei para a porta sem abrir e ele teve receio. Mas eu falei, podemos passar por portas. E passamos, comigo puxando ele. Eu passei primeiro, eu sutilizei, né, a minha densidade e atravessei a porta e puxei ele também. Mas do outro lado não havia chão e caímos por um tempo significativo, pois eu o segurei voando, embora não fosse tão fácil por 2 motivos. Primeiro, porque ele estava pesado e se debatia de pânico. Segundo, porque ele tinha motivos para isso. O local era um clássico inferno. Tudo vermelho, em meia luz, gritos e um mar de gente se contorcendo abaixo de nós, numa água rasa também vermelha, no que parecia o interior de uma montanha rochosa. O moço estava desesperado e eu estava dividido em ajudá-lo e analisar o lugar.
porque eu nunca estive num lugar como aquele, não que eu lembre. Então, estava difícil eu me situar no lugar, carregar o homem, concentrar para carregar o homem, e o desespero do moço, que eu segurava nas mãos, pendurado em mim porque ele não voava, me puxou para baixo, feito uma cena com um salva-vidas que não consegue acalmar quem está sendo resgatado no mar e afundam os dois. Sabe aquele desespero? Assim que entramos na água rasa, o cenário mudou para um lugar amplo, um mundo. E ali foi uma aventura que eu vou apenas resumir aqui, porque tem muito mais além dela que eu acho mais interessante. E foi muito tempo que eu fiquei ali. Os seres daquele lugar não podiam sair. Se conseguissem juntar uma quantidade de pontos, porém, através de jogos variados, eles conseguiam permissão. Parecia um parque de diversões sinistro e, por isso, sem a parte das diversões. Pelo menos para quem estava lá como prisioneiro. O sujeito comigo se culpava por ter roubado a ideia dos outros e achava que não íamos sair dali nunca. Eu não tinha a mesma leitura, mas eu resolvi entrar no jogo para convencer o camarada de que ele merecia sair, ou que ele passaria a merecer por ter conseguido os pontos. Outros se juntaram a nós porque estavam em mesma condição. Mas os jogos eram feitos para não nos deixar vencer. Isso ficou bem claro para mim. E não bastasse isso, uma vitória nada significava, porque me deram um panfleto no qual eu li que uma quantidade de vitórias seria necessária e tinha toda uma regra complexa de só poder tentar X vezes em cada jogo, ou seja, 6 vezes esse jogo, 8 vezes aquele jogo. E se esgotassem essas vezes de tentativas, a quantidade de pontos necessários passava a aumentar antes da pessoa poder voltar a repetir os jogos nos quais ela tinha fracassado antes. Fora isso, eu vi que alguns cediam e se tornavam parte dos opressores, desistindo de sair e passavam a vigiar os que chegavam. Era uma forma de assumir uma posição menos terrível ali, talvez. Entendem? Eu tentei achar saídas do lugar, alguma parede que não levasse a outro salão de jogo, porque tinham vários, e sim para fora dali, para atravessar. Mas a minha lucidez baixou no processo. E eu esqueci que eu podia atravessar e passei a buscar uma porta pela qual pudéssemos passar, mostrando que a lucidez é, sim, muito difícil de ser mantida em alguns cenários. Pela indução, pelo peso da dimensão, eu acho que era bem o caso aqui. Então, não é que eu não lembrasse que eu estava fora do corpo, mas deu essa baixada. No meio disso, encontrei uma das entidades que mantinham aquilo e ela percebeu que eu não estava aterrorizado ou desesperado para sair e me perguntou por que eu não tinha medo dela. Se era um desafio meu para ela me aterrorizar mais. E eu fiz uma careta para aquele ser medonho, pálido e caricato, aparentemente uma mulher com quase 3 metros de altura, tinha olhos negros e a pele parecia uma árvore alva, branca, com nódulos, e vestia um manto negro esvoaçante. E ela parecia de madeira, sabe, esculpida na madeira, embora mexesse para falar. E minha careta foi por não saber como responder, porque meu sentimento era de, olha, eu não tenho medo mesmo não, mas isso não quer dizer que eu não tenha respeito. E só não sei como te consolar com esse meu respeito e evitar sua frustração
e que se empenhe, inclusive, em me atormentar, porque eu sei que pode e seria desagradável. Isso tudo passou pela minha mente, né? E espero que a criatura tenha captado tudo isso com o olhar incisivo dela, quando se encurvou sobre mim, antes de eu me desvencilhar e só fugir. Não de medo, mas para sair do foco daquela coisa. Eu realmente só quis evitá-la, não quis confrontá-la, nem desrespeitá-la, porque era o espaço dela. Querendo ou não, eu não ia poder fazer nada em relação a isso, contra ela, provavelmente. Tem lugares assim que acabam sendo necessários existir, para ser bem honesto. Então, como um prisioneiro que se preze, eu falei com o pessoal que estava comigo para pensarmos em outra forma de sair. Bolar um plano, começando por ver se mudavam a guarda de uma porta que achamos que poderia ser a saída, dentro do contexto ali. Eu fiquei muito tempo lá. Aliás, isso foi depois de uma conversa na qual um deles disse para nos encontrarmos outro dia, porque ia voltar para casa. E eu perguntei que casa, e eles disseram que era o lugar deles ali, que a casa que eles falavam era o lugar no qual eles ficavam ali, porque muita gente já morava ali, sempre nessa condição de fracassar nos testes lá, que eram um tormento. E eu acho que fora disso também havia aquela opressão o tempo todo, aquele desespero e vontade de sair dali. E se separaram de mim, levando o camarada que chegou comigo. Eu não os convenci a não desistirem, porque eles estavam sem ânimo. Pouco depois de saírem perto de mim, houve uma confusão em algum lugar e o guarda saiu de perto da porta que eu estava vigiando por um breve instante e vi como uma oportunidade para sair. Me convenci de que era para eu ver se era mesmo uma saída e depois voltar pelos outros, mas acho que eu estava me enganando. Eu só queria sair dali. A minha lucidez mais baixa fazia com que eu começasse a sentir uma certa aflição. E eu saí. Uma vez fora, minha lucidez voltou por completo. Ou melhor, aumentou. Havia menos indução da situação de opressão. Estava pensando se a cena toda tinha sido apenas um teste para ver como eu lidava, e achei bem provável que fosse. Então, decidindo o que fazer a seguir, foquei em limpar a experiência ao máximo. O que eu chamo de limpar é tirar o onirismo, pelo menos a parte que me cabe de criar um cenário. Ou seja, fazer com que minha mente não afete, não crie uma situação que poderia ser criada por outros seres, como a que eu estava provavelmente, mas que eu mesmo não criasse algo assim. Eu queria algo que fosse mais limpo possível de influência minha. Queria o máximo de lucidez na próxima experiência que eu buscaria ali, fora do corpo. Fiz uma leitura se eu estava prestes a acordar e constatei que não, meu corpo na minha cama estava ok. E feito um piloto de uma aeronave, eu fiz verificações que se tornaram vitais para mim, como essa, né, de saber como meu corpo estava, e a outra é que sempre tem que ser a primeira, passou a ser pelo menos para mim. E antes eu esqueci quando eu me vi naquele corredor por causa do contexto no qual eu estava. Tinha uma cena acontecendo com outros dois, mas um cara que eu queria ajudar, então, mesmo com lucidez, eu acabei não fazendo o que eu já estou acostumado a fazer, que é verificar se tem alguma carona comigo, algum ser grudado por trás. Senti que sim, porque eu aprendi a ler isso. E eu escutei um pedacinho de relato do Saulo Calderon semana passada, se eu não me engano,
no qual ele fala exatamente essa coisa. Ele chama até de carrapato, porque a pessoa fica atrás, você não percebe que ela está ali porque ela fica invisível, mas ela está drenando sua energia. Aconteceu isso com ele e eu acho que acontece com muita gente. Eu senti o peso e aquela sensação de alguém estar atrás de nós, amplificada por ser tão próxima e ao mesmo tempo nublada por causa da indução do tal ser para passar despercebido. Ao mesmo tempo que é muito mais presente, é como se tivesse ali sabe esses terapeutas que fazem hipnose, sussurram no seu ouvido? Ah, chefe. Então, é mais ou menos isso aí. E então eu falei, me desculpe, mas se tem interesse em mim, vamos conversar. E eu tentei puxar o ser para frente, não deu. Estava muito grudado. A boca colada na minha nuca. Doeu tentar tirar. Feito um carrapato mesmo, imenso, que se firma ainda mais na hora de tentar tirar e suga um tanto mais de energia que faz falta no esforço de lutar contra a criatura. Ou seja, é uma defesa dela, ela chupa a energia com mais intensidade, já que ela já foi percebida mesmo, e a falta de força faz com que ela continue e você meio que desiste e ela continuaria ali, você se rende, é quase isso, não vou conseguir. E aí você pode acordar por desespero ou o que for. Eu estava numa rua de um lugar aberto, não era mais o lugar fechado de antes e não havia ninguém por perto. A rua, ou rodovia estreita, não sei como determinar o nome disso, porque não tinha casa dos lados, e sim uma vegetação baixa, e era tudo vazio. Mas não era largo como uma avenida, era mais estreito, como uma rua. Eu não tinha pressa, porque eu nem sabia onde aquela estrada me levaria, embora eu pudesse ver alguma silhueta de civilização a algumas centenas de metros na frente, construções, né? Mas eu tive calma de analisar bem onde eu estava, ficar realmente sereno, fazer uma nova leitura para ver se eu estava prestes a acordar por causa do esforço que eu fiz. E isso é muito comum. Quando eu tento tirar um ser, ele me induz a acordar, porque fica mais difícil tirá-lo, eu estando acordado, fora do ambiente no qual eu tenho mais condições para lidar com ele. Então, refiz o processo, enfiando a mão entre ele e eu e puxando a cabeça da criatura para frente. E eu a segurei no chão, depois de ela rasgar feito borracha. Eu preferi imaginar que o restante dela, ainda grudado em mim, tivesse se desfeito, pois a parte principal estava ali, a cabeça, e eu segurava ela pelo pescoço. Arrebentou uma parte, assim, do tronco, sabe? Como se fosse realmente plástico. Era pálida, com traços negros, era pálida, quase branca, mas esses traços negros pareciam, não eram raízes ou veias, eram mais lisos, não, como diz, curvas, curvilíneos, mas desenhados. E eu acho que eram reflexos do cabelo negro de antes, que se misturavam, colados na pele, esses rastros, e se fundiam a um capuz negro que parecia ser também um reflexo do cabelo de antes. Tinha dentes compridos como de vampiros, as presas. Extremamente lúcido. E é importante eu dizer aqui, vou abrir um parêntese, que existem percepções diferentes quando estamos fora do corpo. Eu consigo saber quando eu estou dentro de uma cena e quando eu estou fora. Acho que, no fundo, a gente sabe quando alguém está mentindo pra gente, entende? Mesmo aqui no plano físico. E lá, um tanto mais, porém há esse poder de indução extra. Então, neste momento aqui, eu estava totalmente pleno da minha condição ali, muito mais do que no outro contexto. É como se eu tivesse realmente, assim,
saído de um lugar fechado. Eu estava muito mais amplo, não no sentido só de espaço, mas de situação. Difícil explicar. E eu perguntei: quem é você de verdade? Quem foi você? E a voz era familiar. Ela disse, com as presas sendo recolhidas e retomando o formato normal de arcada dentária. A voz disse: sou eu. E eu disse: não. Não, porque ela tomou a forma do meu amor. E aqui é que a coisa complica e eu vou ter que explicar de muitas formas, porque são muitas possibilidades. Primeiro, que pode ser que não seja o meu amor. Até porque eu acompanhei grande parte do processo dela em experiências extremamente lúcidas, nessas que eu sei muito bem o que está acontecendo e consigo julgar melhor. Ter certeza? Não consigo. Mas de saber que ela ficou bem, que nós nos despedimos, que ela seguiu em frente. E aí é que está. Talvez, nesse seguir em frente, existe uma possibilidade, porque é como se ela voltasse ao jogo, de ela, estando com um corpo físico, se projetar para o astral, principalmente porque é um corpo novo, renascido recentemente, se projetar para o astral e lá perder a lucidez, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Ou seja, antes ela estava bem, ela estava bem situada, ela entendeu a situação, mas uma vez de volta ao jogo, a condição muda. Pode mudar. E a conexão dela comigo, de me buscar, de querer estar comigo, pode gerar uma situação dessa que pode ser chamada de obsessão. E é curioso porque eu falei disso num vídeo bem recentemente, né? E falei também porque eu tive outra experiência que eu não relatei semana passada, na qual eu a vi no corpo de criança e ela não estava colada em mim, mas estava do meu lado e eu quase não a percebi. E percebi que estava lá e conversei com ela. Só para contextualizar. Ela disse que estava numa família muito bem, família amorosa, que os pais eram muito legais, pessoas boas, que estavam enfrentando as maiores dificuldades da vida deles agora. E eu até comentei uma coisa, né, ter filho é complicado. Ela admitiu que isso pesava muito no relacionamento deles lá, mas que eles a amavam e que eles eram muito legais com ela. E ela falou que sempre que podia me buscava, porque ela ainda lembrava de mim. Eu perguntei se ela lembrava da vida anterior dela, inclusive quando ela estava acordada, e ela disse que sim. Isso pode acontecer até os 5 anos, é bem comum e ruim, porque tem isso, a pessoa não seguiu completamente em frente ainda, fica mais difícil de lidar com a situação, porque acaba estando conectada a um corpo que não tem ainda uma desenvoltura intelectual, e isso afeta, sim, o emocional da pessoa. É uma ferramenta na qual ela está, é um veículo no qual ela está. Então é complicado. Não estou dizendo que é o meu amor. Estou dizendo que eu tenho que considerar todas as possibilidades. Ela recuperou os traços de antes, que seriam dela, e se mostrou como meu amor. E ela até disse, porque ela leu a minha mente quando eu disse por quê. E ela disse, você fez isso comigo. Então, eu fiquei muito triste, é o meu ponto fraco, pode ter sido uma criatura tentando me enfraquecer, porque é o meu ponto fraco, mas eu precisava ajudá-la, fosse ela ou quem fosse, aquela criatura, aquele ser. E eu falei, considerando
se fosse o meu amor, como argumento, usando a minha mente mais do que a emoção, mais a razão do que a emoção, sensação, eu falei que não. Que se aquela situação existia, ela tinha feito isso a ela mesma. Ela tinha se colocado nessa situação. E não é uma situação permanente, tá? Se for ela mesma dentro deste contexto, é uma coisa que ocorre. É um momento de fraqueza no qual ela me busca e a forma de ela ficar comigo no momento é essa. Então são escapadas que ela dá quando ela dorme só. Mesmo que suas escolhas tenham sido em cima das minhas escolhas, eu falei, você sempre teve e terá escolhas. E isso eu estou falando porque eu resolvi ficar aqui. Eu escolhi muito conscientemente, já falei disso aqui algumas vezes, porque eu achei que me entregar e sair daqui e nascer junto com ela de novo era fracassarmos no nosso teste. Então, eu estou me esforçando para continuar aqui. E ela renasceu entendendo que eu não ia segui-la. Mas, como eu disse, pode haver esses momentos de ponto fraco. E eu falei, podemos escolher, e se não entendeu minhas escolhas em cima da situação que eu não criei e não desejei, e que não teria como eu mudar, apagar, isso tinha mais a ver com ela do que comigo, que tanto a amo. E eu realmente repeti isso para ela, o quanto eu a amava, fosse ela, fosse outro ser, eu queria deixar bem claro o quanto eu tinha de carinho por ela, até mesmo se fosse um ser usando a imagem dela para me enfraquecer, e que eu ia ajudá-la. Eu segurei ela com mais carinho, até porque ela meio que se rendeu, o ser, a criatura. Segurei ela com carinho nos braços e voei veloz em direção à construção à frente. Eu passei por um portão imenso de madeira que se abriu e, a poucos passos dele, eu pousei porque ali havia um símbolo no chão, na grama. Na verdade, na falta de grama. Porque o lugar todo era gramado, tinha algumas plantas, árvores do lado, mas havia uma falha, mas a falha era proposital, tinha um símbolo desenhado, parecia algo celta, mas não era um desenho exatamente nítido, era uma falha mesmo na grama, dava para ver onde começava a falhar e onde não tinha grama alguma, onde era terra, terra mais amarelada, e o símbolo ficava mais nítido, em contraste com o verde da grama daquele lugar muito bonito. Tinha uma imensa árvore à esquerda, a uns 50 metros. À frente, na minha frente, tinha uma construção que parecia um templo, mas era também bem mais para frente, talvez mais de 100 metros. Pousado sobre o local com o símbolo no chão, eu pensei em seguir em frente na esperança de achar alguém no templo que me ajudasse a ajudar aquela criatura nas minhas mãos e até identificar melhor se era meu amor mesmo ou não. E como resposta, da frente do templo uma rachadura surgiu. Lá na frente eu vi, levantando grama e terra para cima, vindo em nossa direção como se um túnel de ar estivesse explodindo e jorrando para cima. Eu entendi que era um sinal para eu ficar ali, não seguir em frente. E não só entendi, como não sei de onde, sussurro de seres acima, provavelmente, me vieram palavras de um mantra, mas foi muito mais percebido do que escutado. 3 palavras curtas, que eu não me lembro agora que faço esse registro, e nem agora que estou lendo, mas que repeti muitas vezes lá, e com fervor, enquanto a rachadura vinha em nossa direção. Eram palavras curtas, vou falar 3 aqui só para vocês terem uma ideia. Não são essas palavras, mas algo assim, Zam, Yereb, Zul, sabe? Uma coisa assim. E fiquei repetindo aquilo, fervorosamente. Quando nos alcançou, jorrou luz, que de baixo para cima nos transpassava. E eu repetindo as palavras, calorosamente.
vendo o corpo do meu amor ser restaurado, recuperando o aspecto humano e lindo. Vi surgir tronco, pernas e braços e uma roupa que parecia um vestido leve, claro, colado ao corpo, que toquei e senti tão real, tão tátil. Eu toquei com amor e carinho e, emocionado, eu agradeci. Tão emocionado que me senti acordando, me deslocando no espaço. Mas quando passou a sensação, eu já estava de pé e entendi que não estava acordado ainda. Eu estava apenas em outro lugar, era bonito, tinha jardins, lagos e era outro lugar daquele lugar. E eu desejei do fundo do meu coração que cuidassem daquele ser, fosse o meu amor ou não. E eu não vou ter certeza e desejei do fundo do meu coração que tivessem cuidado daquele ser, fosse o meu amor ou não. E eu me senti bem por ter feito algo que ajudou aquele ser, pelo menos a se livrar daquela condição que eu acredito, considero ser temporária, fosse quem fosse. Aliás, no final da entrevista no Paranormal Experience, o guru me perguntou para onde eu achava que eu ia quando morresse. E eu falei, olha, aí é que está. As pessoas acham que vão para um lugar e vão permanecer lá. O lugar quase que pouco importa, ou importa menos, porque é temporário. Vamos estar onde estamos inclinados no momento a estarmos. E depende da nossa vibração no momento. Não é uma condição permanente. Não vai para um lugar e, você mereceu esse lugar, vai ficar aqui para sempre. Você mereceu aquele lugar, vai ficar ali para sempre. Para o bem e para o mal. Eu acho que é importante ressaltar isso, tá? Não é assim. E as pessoas não conseguem, assim como aqui, sustentar uma frequência só. É claro que existem pessoas que sim, mas elas deixam de precisar nascer novamente e alcançam dimensões que nem corpo espiritual tem. É do plano mental para cima, considero eu. Então, enquanto espírito, vai para muitos lugares, inclusive voltando para cá, para o jogo. Então, antes de concluir, vou seguir dizendo que eu decidi explorar o lugar depois de considerar acordar. Por já ter sido válida a experiência como algo produtivo, e eu não queria esquecer aquilo também. E mostrar também, eu queria mostrar que eu consigo dosar, que eu não estou deslumbrado demais com estar lúcido fora do corpo, fugindo da vida aqui. Mas eu achei que sentir isso já era prova disso. Então eu fiquei até onde daria para ficar. Ou seja, seres que estavam me analisando ali, provavelmente estavam de uma esfera acima que eu não conseguia ver, sabiam que eu estava tranquilo em relação àquilo que não era uma obsessão minha, estar fora do corpo. Flutuei até um belvedere no qual tinha 2 jovens, um deles pintando numa imensa tela, muito grande. Devia ter uns 4 por 5. O belvedere, pelo menos até onde eu sei, é aquilo, é uma estrutura, sabe aquelas perto de piscina, onde tem só a madeira e aí tem uns panos decorando, tem uma cobertura mais leve, só para dar uma filtrada no sol, ou tem só o teto, mas não tem as aberturas do lado, com flores penduradas. Então, para mim, isso é um belvedere. Eu acho que é isso mesmo. E ele estava pintando, eu fui volitando, planando até perto, eu olhei a imagem belíssima que ele estava pintando, de uma paisagem, enquanto perguntava para o outro se o outro sabia que, não sei quem lá, ele falou um nome, tinha se casado. Eu vi que eles me viram e não se alarmaram, e eu disse ao pintor, com licença, e me desculpem a intromissão, mas eu fiquei curioso.
pessoas se casam aqui? Ele me avaliou e eu o avaliei, vendo sua aparência e roupa nitidamente. Eu estava muito lúcido. Tinha um cabelo curto, vestia uma toga como romana, branca com os quadradinhos nas bordas que lembravam tijolinhos intercalados. E ele disse que sim. Eu quis perguntar mais coisas, mas senti que eles não tinham tanto interesse em me responder, que eu estava importunando até certo ponto. E eu pensei que se eu forçasse a barra, provavelmente eu duvidaria ainda mais das respostas, porque acharia que estavam tirando sarro de mim, para verem se eu os deixava em paz. Eles poderiam falar o que eles quisessem, mas ser verdade ou não, não sei. Pareceu que sim, até onde eu perguntei. E é claro que também depende da frequência onde você está, de onde você está vivendo. Voltei para baixo e tinha muita gente ao redor de um campinho, no qual executaram uma música maravilhosa. E quando terminaram, eu aplaudi e gritei muito. Os músicos estavam ali, né? Levantaram para sair e eu aplaudi e gritei mesmo. Gritei, assoviei, gritei. E todos olharam para mim, porque basicamente só eu fiz isso. E eu pensei, ok, exagerei, entendi. E entendi mesmo a razão. A música era só uma abertura para um teatro. E eu desci mais para ver de mais perto. Muito interessante, aliás, pois contava a história da Terra e como um meteoro a atingiu, só que as pessoas representavam esses elementos, abrindo caminho para o ser humano. E em determinado momento pegaram um moço da plateia e fizeram dele o protagonista, o humano. Mas o tal moço pareceu esquecer que era uma encenação no meio da peça e ficou um pouco fora de controle, ao ser cercado por atores que interpretavam o que eu acho que eram sentimentos. E para acalmar o moço, eu entrei no meio e, mesmo tentando apenas ajudar, até fazendo de conta que eu fazia parte da peça, tentando brincar com isso, talvez por eu trabalhar muito com isso também, eu achei que conseguia não atrapalhar, mas atrapalhei. Até porque eu acordei abruptamente, acho que eu fui acordado. Acho que eu importunei demais e me mandaram de volta. Então, este é um relato que merece muitas considerações. Acho até que eu já fiz essas considerações no meio, no decorrer. Deixa eu pensar se eu deixei algo para trás. Vou começar com o fato de que é isso. Existe sim a possibilidade de haver um mundo chamado de extrafísico, que é só uma simulação, onde já falei disso em vídeos muito recentemente, né? Mas existe a possibilidade de isso ser apenas em algumas frequências. E é como se eu tivesse debaixo dessa, né, aquela que eu chamei de inferno, né? E quando eu sair, muda completamente os ares. Eu acho que a palavra é essa. Sabe quando você está num centro de cidade movimentado, ou sei lá, no subsolo de um metrô, e aí você sai, e aí você tem o céu aberto da cidade. E depois você sai da cidade, está num campo, numa natureza. Essas percepções de ambiente são muito notórios lá e ajudam no limite da lucidez, mais ou menos lucidez. Então, considero sim que a situação que eu vivenciei primeiro com o moço lá poderia ser uma simulação, um cenário montado mais para ele do que para mim, talvez adaptado para que nós dois vivenciássemos essa realidade, já que eu vi amiga minha lá, né, sendo a ponte entre eu e ele, e aí para ele pode ter sido o contrário, pode ter sido colocado, ele pode ter visto outro amigo e eu ser amigo desse amigo dele, e por isso a gente podia conversar. E eu talvez o ajudasse nessa situação, me colocaram ali para isso, porém parece que não consegui. De qualquer forma, tudo para mim
é aprendizado. Isso de considerar essa possibilidade desse lugar que mantém pessoas aprisionadas ali é interessante em muitos aspectos, até para me preparar para não passar por situações assim. Aquela questão da culpa, né, que eu falo que a culpa às vezes é um peso maior. Às vezes a outra pessoa nem está te culpando, mas você acaba criando isso na sua cabeça. Por isso que eu falei aquilo de limpar a experiência, de não colocar o meu subconsciente contra mim. Isso a gente aprende no curso lá, o curso que eu fiz, né, que não existe mais, tá? Já falei isso aqui também. A limpar a experiência, a ficar o mais perto possível do que seria uma realidade comum. Ou seja, o que eu estou vendo é o que todos os outros espíritos estão vendo também. Não tem filtro meu sobre aquela realidade, que foi a segunda parte. Sobre essa questão de meu amor talvez ter essa relação que beira uma obsessão em relação a mim, e esse é um temor meu. E por isso pode ser usado contra mim com mais força. Fica mais difícil eu analisar se é ela mesma ali. Então é fácil um espírito se passar por ela, que talvez esteja realmente numa esfera muito, muito acima, ou renascida e seguindo em frente realmente. Não tem como eu ter essa certeza. O fato de eu trazer essa experiência e compartilhar é porque muitas pessoas me mandam perguntas dizendo que, poxa, encontraram o pai, a mãe, sei lá quem, numa situação muito boa e depois tiveram uma experiência muito real, muito vívida com a pessoa em situação ruim. Sim, as situações podem mudar, mas é pouco provável. Em alguns aspectos ainda mais. Porque uma vez que a pessoa alcança uma lucidez e entende, há uma compreensão daquilo, uma diluição das angústias dela de não ter mais um corpo físico, dificilmente ela cai para esferas mais baixas. Ah, mas você falou, Will, que se ela renascer pode acontecer, mas isso já é um passo muito além de ela seguindo em frente. E aí sim, é um processo que pode acontecer e é só mais uma forma de aprendizado, de aprender da forma mais difícil, que é vivenciando. Vamos errar aqui, vamos errar fora daqui, porque ninguém fora do corpo tem um controle tão grande assim. Eu não tenho. Do próprio subconsciente, dos próprios anseios e sentimentos. E quando você está ancorado num corpo físico e não consegue facilmente ir para dimensões mais altas, até porque não é o propósito é ficar aqui no teste mesmo, é muito mais fácil perder a lucidez, mas tudo bem, porque o exercício é esse, entendem? Quanto tempo vamos demorar para perceber, e com a ajuda dos outros, como eu ajudei esse ser, que pode ser meu amor ou não, colocando mais luz ali, energia para que ela se situasse, talvez de momentos em momentos, dar esse suspiro e ver se a pessoa consegue ver de momento em momento que ela, poxa, é verdade, hein? Estou vacilando. Tá, vou voltar para lá e vou fazer melhor. E aí ela volta e continua, que é o que acontece com a gente entre uma vida e outra. E acontece dentro da vida também, no decorrer dela, tipo, é verdade, hein? Tá, beleza. Valeu pelo toque, bora lá. Não tá fácil não, mas bora lá. E é isso, de confiar, sabe? Para mim é no mínimo um exercício de usar o meu maior temor contra mim, e foi válido no sentido de eu conseguir, mesmo sentindo muito, manter a razão, controlando a emoção. Aquilo que eu falo que o maior objetivo aqui é a maturidade emocional, de me situar e saber que as pessoas são as maiores responsáveis pelas situações nas quais elas se encontram. E a melhor forma de ajudar uma pessoa numa condição ruim é não deixar essa condição ruim também te afetar.
Ah, ok, para tirar uma pessoa de um buraco, eu tenho que talvez entrar no buraco, não só de fora, estendendo a mão. Tudo bem, mas que uma vez dentro do buraco, a sua leitura de estar ali não seja a mesma da pessoa, porque senão os dois vão precisar de outra pessoa para tirarem vocês dali. E sobre essa parte final, mais leve, sobre o moço que estava pintando e sobre essa questão do teatro lá, era nesse lugar verde amplo, que eu achei bem bonito, lembro nitidamente como era, poderia ficar escrevendo aqui, descrevendo por muito tempo, minuciosamente, até porque era muito quadrado o corte. O belvedere estava no lugar, aí depois tinha um corte, uma parede, mas era grama. E o campo era lá embaixo. Era muito geométrico a coisa. E eu acho que é mais um lugar de vivências. E tudo lá são lugares de vivências. E o que eu estou fazendo é treinando a minha lucidez para me situar melhor lá e principalmente aqui. Eu acho que tudo que vaza para lá é um pouco do que já estamos conseguindo manter aqui. E tudo que eu tenho falado aqui sobre essa compreensão que eu faço em leituras lá são coisas que eu tenho aprendido a praticar aqui. E por isso eu acho muito importante que muitas pessoas acompanhem esse canal, mesmo sem o foco de conseguir sair do corpo. Porque a forma como olhamos para a vivência aqui é mais importante do que conseguir lá, porque uma coisa depende da outra. Foquem em viver aqui, ampliando a compreensão de vocês, não se fazendo de vítimas, não fazendo as outras pessoas de vítimas, ajudando onde puder e principalmente olhando de outros ângulos, buscando argumentos sensatos que ajudem a controlar a maré das emoções. Essa metáfora de eu pirata não é à toa. Faz décadas que eu estou nela e eu falo para o meu pessoal que eu treino através do grupo de teatro de ação improvisada, né? Que eu não falo nada que eu não aplico na minha vida. Então, nós sim, para mim, somos capitães dos nossos navios e pode se deixar ser levado ou puxar as cordas, girar o timão. E é difícil, sim, é pesado, às vezes dói as mãos e a gente só quer se entregar, mas para passar das tormentas, para chegar às ilhas paradisíacas, encontrar os tesouros, não dá para esmorecer. E, honestamente, eu espero que meu amor esteja bem. Talvez essas informações de ela ter renascido nem sejam verdade e ela esteja num nível tão acima, me olhando lá de cima, torcendo por mim e vendo que entre tropeços aqui e ali, eu estou pelo menos tentando me situar e me desvencilhar do que vem de ilusão para cima de mim, caso sejam ilusões, e embora eu tenha essa leitura de que tudo aqui, de certa forma, são ilusões, é o que eu tenho para hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hasta!